Dificilmente se consegue numa sociedade legalizar de vez uma certa substância. O que, em geral, acontece é um trabalho que busca, aos poucos, ir sensibilizando as pessoas em favor dessa ideia de que, ok, que não há problema nenhum em se legalizar a droga. E existe um passo a passo em direção à legalização. Nós já temos dado vários passos. O último passo que foi dado no Brasil foi pelo STF, que descriminalizou a maconha. E com certeza existe sim uma ideia e um caminho sendo percorrido até que se chegue à legalização dessa droga em nosso país. E de maneira interessante, porque em alguns lugares não tem se parado na maconha. Se a gente olhar, por exemplo, os Estados Unidos, recentemente o estado do Oregon acabou também estendendo, né, a redução do controle sobre outras drogas que não a maconha. Porém, de maneira interessante, o que tem acontecido em vários lugares do mundo que acabaram descriminalizando ou legalizando a maconha, tem ocorrido um processo de revisão dessas legislações mais permissivas, por conta do impacto negativo na sociedade dessas ações. O estado do Oregon, por exemplo, né, que eu acabei de falar, acabou voltando atrás na sua legislação que permitia uma redução maior sobre o controle de outras drogas que não a maconha. Porque sempre que há a redução do controle sobre uma dada substância, Cláudio, infelizmente há o aumento da oferta dessa substância na sociedade, por consequência, o aumento do consumo e, por conta disso, o aumento de vários problemas decorrentes do aumento do consumo. Então, uma coisa que é ainda pior. Sempre que existe a redução do controle sobre uma certa substância que outrora era ilegal, mais controlada, o que acaba acontecendo é que existe uma redução da percepção de risco das pessoas em relação aos problemas que existem no consumo dessas substâncias. Porque as pessoas acabam tendo uma ideia, bom, já que uma determinada droga acabou sendo descriminalizada ou legalizada, talvez essa droga não faça tanto mal assim, porque, enfim, as autoridades do país acabaram optando pela redução do controle sobre a substância, ou seja, acaba passando a ideia para as pessoas de que essas substâncias não causam tanto problema. E de maneira interessante, Cláudio, nos Estados Unidos, por exemplo, tem um estudo que vem sendo feito há muito tempo, estudando a relação entre a redução de percepção de risco, especificamente sobre a maconha, e o consumo dessa droga. E o que tem se percebido é que, conforme há uma redução na percepção de risco, e isso tem acontecido nos Estados Unidos nesses últimos anos, tem acontecido um aumento do consumo da maconha. Então é interessante, saiu agora recentemente uma pesquisa publicada numa das revistas científicas mais importantes do mundo na área de dependência química, que é a Addiction. Pela primeira vez nos Estados Unidos, tem mais pessoas usando regularmente maconha do que álcool, né? E é interessante isso que a Deise estava nos falando, porque além da estratégia que tem vindo em curso, uma estratégia legislativa para reduzir o controle sobre maconha e outras drogas no Brasil, tem também uma estratégia no campo cultural, né? Então, a gente vê a todo momento revistas, jornais falando sobre maconha, por exemplo, de uma maneira totalmente distorcida, levando a população a ter uma percepção cada vez mais distorcida dos graves problemas existentes em relação ao uso dessa substância.